tema que mais cai no Enem. Ecologia é o assunto mais cobrado. Mas você sabe o que ela estuda? É um termo derivado do grego oikos e logos, que significam respectivamente casa e estudo. Ela se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o meio ambiente em que vivem. Seres vivos semelhantes e que se reproduzem gerando descendentes férteis pertencem à mesma espécie. Quando indivíduos da mesma espécie vivem em grupos em um determinado tempo e local, chamamos de população. O conjunto de populações chamamos de comunidade. Mas os seres vivos vivem isolados no ambiente? Não, eles se relacionam com os fatores físicos, como água, solo, luz e nutrientes. Os fatores físicos são chamados de fatores abióticos. Os seres vivos são os fatores bióticos. Fatores bióticos mais fatores abióticos formam os ecossistemas. Quando eu falo floresta amazônica, o que vem na mente? Muitas plantas, muitos animais, que são fatores bióticos. Também lembramos de forte calor, muita chuva, solo superficial, que são fatores abióticos, ou seja, a floresta amazônica é um ecossistema. O planeta Terra possui vários ecossistemas e o conjunto deles chamamos de biosfera. Esses conceitos de níveis de organização dos seres vivos no ambiente são importantes para entender como as espécies se relacionam entre elas e com o meio ambiente. Por exemplo, existe uma relação de alimentação chamada de cadeia trófica ou cadeia alimentar. Qualquer desequilíbrio na cadeia pode afetar todo o ambiente, por isso a importância de aprendermos sobre ela. A cadeia trófica se inicia com os produtores. Como o nome diz, são eles que produzem o alimento, ou seja, são autotróficos. São plantas, algas e cianobactérias que fazem isso por meio da fotossíntese ou quimiossíntese. Seres vivos que não realizam esses processos são chamados consumidores. Eles se alimentam de outros seres vivos, ou seja, são heterotróficos. Os consumidores primários se alimentam dos produtores. Se forem exclusivos, ou seja, só se alimentam dos produtores, são classificados como herbívoros. Os consumidores secundários se alimentam dos primários, os terciários se alimentam dos secundários e assim por diante. Normalmente, eles são carnívoros. E a gente? Os seres humanos podem ser de qualquer tipo de consumidor, por isso somos onívoros. Nos alimentamos de produtores, como frutas, verduras, e de consumidores, como a carne. Outro conceito muito importante para os vestibulares é o conceito de transferência de energia e de matéria ao longo das cadeias tróficas. A energia é unidirecional, ou seja, ela chega nos produtores, normalmente por meio do sol, e é transferida para o consumidor primário, depois para o secundário e assim sucessivamente. Outro ponto importante é que a energia vai diminuindo ao longo das cadeias, pois os seres vivos utilizam parte dessa energia para seu crescimento e desenvolvimento e outra parte é dissipada na forma de calor. A transferência de matéria é diferente, ela é cíclica, ou seja, após a formação das substâncias orgânicas pelos produtores, ela é passada aos consumidores. Depois que eles morrem, os decompositores devolvem para o ambiente os nutrientes utilizados. Esses nutrientes são necessários para que os produtores iniciem todo o processo novamente, ou seja, os decompositores fazem a ciclagem dos nutrientes. Que bacana, né? Sem fungos e bactérias, que são os principais decompositores, a vida na Terra não seria possível, pois os nutrientes seriam limitados e não seria possível os produtores realizarem sua função. Viu como tudo está interligado? Sem produtor, sem alimento para os outros seres vivos. Sem decompositor, sem nutrientes para a realização da fotossíntese e da quimiossíntese. Nos próximos vídeos, vamos aprender sobre relações ecológicas, por isso se inscreva no canal para acompanhar as novidades.